E aí, eu sou o Nandi, bissexual, vivo com HIV desde 2017 e esse é o projeto HIV Sem Moagem. Hoje a gente vai falar com a Luzia Brensan. Ela é a psicóloga do site Várzea Grande, responsável pelo acolhimento dessas pessoas. A gente vai falar um pouco sobre a adesão, sobre como é contar para a família, como funciona o acolhimento dessas pessoas dentro do Sistema Único de Saúde. Vem comigo. Então, oi Luzia, bom dia. Bom dia. Como a gente se falou um pouquinho, a Luzia vai participar aqui com a gente agora, falando um pouco sobre a vivência dela dentro do site Várzea Grande e como psicóloga engajada nessa causa em prol de pessoas que vivem com HIV, né, Luzia? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como que você se engajou nessa causa, né? Porque agora você trabalha no site Várzea Grande. Como que isso aconteceu? Eu era de Maringá, Paraná. A gente já fazia um trabalho. Eu tenho um parente muito próximo e depois que nós descobrimos, eu comecei a entender um pouco mais e a gostar muito de trabalhar com as pessoas vivendo. Então, eu comecei a pesquisar e fazer muito trabalhos em cima. Aí eu vim para cá. Nós estamos hoje com 14, 15 anos de trabalho aqui em Várzea Grande. É perfeito, é maravilhoso. Sou suspeita, né, de falar do trabalho aqui do site Várzea Grande, mas nós temos uma equipe plena e temos todo o respaldo, né, humano, do recurso humano. Então, eu posso dizer para você que é um trabalho maravilhoso. Ai, que bom, que bom. Eu fico feliz que a gente tenha profissionais engajados na causa, assim, né? Que gostem de fazer parte desse trabalho tão bonito, que é o trabalho do SAI, o trabalho do SUS, atendendo essas pessoas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a adesão de pessoas ao tratamento. Que você, como psicóloga aí no SAI, eu imagino que você atenda diretamente as pessoas que estão nesse processo de entender o seu próprio diagnóstico, né? Eu tive a sorte de, quando eu descobri eu tive o meu diagnóstico de HIV, eu já estava em terapia, eu acho que há quase um ano. Então, eu já estava sendo acompanhado, eu acabei não utilizando o serviço de atendimento psicológico do SUS, porque eu já estava com um terapeuta. Mas você aí atende bastante pessoas? Como que é a adesão das pessoas nesse tratamento? A gente faz todo o acolhimento das pessoas transferidas, das pessoas que recebem o diagnóstico aqui mesmo, porque nós temos a parte da frente que nós falamos que é o CTA, né? Então, ali eu só vou tirar um pouquinho, que eu não estou conseguindo respirar, mas eu estou dentro da sala. É à Então, a vontade. gente costuma usar muito essa máscara aqui ainda. Mas vamos lá. Todas as pessoas que vêm até nós, que faz o teste rápido, tem o diagnóstico aqui pelo CTA, passa por mim para a gente fazer este acolhimento. Todas as pessoas que vêm também encaminhadas de outros serviços, passa por mim logo após a enfermagem, que explica um pouquinho sobre como é todo o processo aqui dentro. E eu começo, então, a fazer esse acompanhamento com os pacientes, né, com os usuários. A princípio, eu vejo ainda um desespero. Se eu posso falar um pouquinho, né, da minha experiência, eu já saí correndo atrás de paciente, que a gente ficava numa esquina, no antigo SAI aqui, a gente ficava bem numa esquina de uma avenida bem movimentada, e ao fazer a revelação do diagnóstico para essa pessoa, porque eles faziam a testagem rápida e não era a pessoa que fazia lá que dava o resultado. Aí passava para mim e para outra psicóloga também. Aí nós fazíamos a revelação diagnóstica, né? E ao fazer esta revelação,
paciente saiu correndo para se jogar debaixo de um carro. Caramba! Aí eu não... Ali no momento eu não estava conseguindo, né, pegar e pedir ajuda. Foi muito complicado. Então, depois disso, a gente começou a ter um outro jeito de fazer essa revelação. Mas, infelizmente, nós temos ainda muito trabalho para que a pessoa se conscientize do que seja isso tudo. Eles colocam todo esse conhecimento social em cima. Ainda está muito enraizado, né? Essa ideia de que a pessoa, ela descobre que ela tem HIV e ela acha que ela já vai morrer, ela acha que a vida dela não tem mais sentido, ainda está muito enraizado. Exatamente. Né? Você acha que aqui em Mato Grosso, talvez por sua experiência e porque você conversa com algumas outras psicólogas de fora do estado, você acha que aqui no Mato Grosso é um pouco mais ou no Brasil todo tem essa ideia? Não, é a mesma coisa, Nandi. É a mesma coisa. Apesar de que tem aqueles que eu fui fazer a revelação de uma menina, faz muito tempo isso, ela tinha apenas 12 anos. Caramba. E eu fui com muito tato, muito cuidado para falar para ela, né? Daí ela olhou bem para mim e falou assim: tia, eu não sei por que você está cheia de dedos para me falar sobre isso. Todo mundo vai ter que morrer mesmo? Olha só para você ver. Então, assim, Nandi, não tem como a gente falar que é uma regra, sabe? Que é algo que a gente vai usar para um, a gente vai usar para o outro. Não existe isso. Que olha, uma pessoa veio aqui para o SAI, mas foi para o urologista, porque não queria que ninguém da família soubesse do diagnóstico. É mole? Tem isso também, né? Inclusive, isso era um dos assuntos que a gente ia falar hoje, que é como você vê... É claro que não é como você está falando, não é uma regra, né? Cada pessoa entende o seu diagnóstico e vive com o seu diagnóstico de uma forma diferente. Mas você ainda percebe muito estigma em compartilhar isso com a família, em compartilhar isso com outras pessoas? Nandi, porque assim, a gente faz o atendimento individual, faz a revelação individual, é tudo individual. Aí a pessoa, se ela quiser passar para mais alguém, é ela que vai ter que dizer. Só se ela chegar e dizer assim: olha, eu trouxe fulano, o meu companheiro, ou a minha companheira, ou o meu familiar, aí sim, com toda a autorização, eu posso fazer todo o acompanhamento, passar todas as informações e fazer toda a orientação. Mas sem essa permissão, sem essa autorização, eu não posso fazer nada. É verdade. Eu não posso passar por cima da pessoa, tá? Aqui nós temos muitos casos, tem muitas maneiras da pessoa encobrir. Nossa, você não tem ideia de quanto ainda nós temos esta dificuldade para colocar na cabeça das pessoas que, se a gente conseguir ver de uma forma diferente, o tratamento flui melhor, né? Esta adesão fica perfeita. E aí nós conseguimos atingir a meta 90-90-90, né? Sim. Então, é assim que a gente precisa trabalhar. Inclusive, você pode falar um pouquinho dessa meta 90-90-90? Olha só, nós temos a missão, na verdade, porque é uma missão, de fazer a abordagem, de fazer a consciência, fazer com que 90% da população venha conferir a sua sorologia, venha fazer o teste. E destes 90 que derem um soro reagente a qualquer uma das patologias, né? Ou sífilis, ou hepatite B e C, ou HIV, nós temos também a missão para fazer com que estes 90% destes que deram soro positivo, para fazerem o tratamento correto, para fazerem a adesão ao tratamento. Aí sim, a gente consegue diminuir
muitos casos de HIV, porque entra na sorologia não indetectável, tá? É isso que nós temos que chegar. Por isso que são 90, você pode ver que já diminuímos ali uns 30%, né? De 10 de um, 10 de outro, 10 de outro, a gente acaba diminuindo. É verdade. Mas mesmo assim, a gente conseguindo, porque nós não podemos fazer, nós temos que fazer busca ativa e ao mesmo tempo não podemos, às vezes, fazer essa busca ativa. Porque muitas pessoas não querem ver o carro da Secretaria Municipal de Saúde lá no bairro, todo mundo vai saber. Então, é cheio de tabu, cheio, né, é de coisas. Muito complexo isso também, né? Porque a gente, obviamente, quer garantir que a pessoa tenha essa segurança, que a pessoa tenha o direito à privacidade que é garantido pelo Estado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente gostaria de que as pessoas pudessem, acho que até tratar isso com um pouco mais de tranquilidade, né? Tratar isso com mais normalidade mesmo, porque a gente passa a humanizar pessoas. Eu acho que quanto mais pessoas que vivem com HIV puderem ver pessoas que vivem com HIV e ver que elas são pessoas comuns, que elas são pessoas que vivem suas vidas, que fazem faculdade, que trabalham. Acho que quanto mais pessoas com HIV verem pessoas com HIV vivendo, mais tranquilas elas vão ficando com relação a isso, né? Mas é muito complexo porque a gente ainda tem que superar todo esse tabu, a gente ainda tem que superar todo esse medo que todo mundo tem sobre isso, né? Exato. Porque eu saio para fazer toda a prevenção nas escolas, nós fazemos rodas de conversa e já faz o quê? Quase 2 anos que nós não fazemos, Nandi. Devido à pandemia, nós não podemos mais nos reunir. Estou fazendo, eu já fiz live, já fiz muitos trabalhos, mas não é a mesma coisa de você ir para as escolas, ir para as empresas. Eu estou com uma lista de empresas para que, né, a liberação para que eu possa ir até a empresa, porque a gente faz roda de conversa. É muito importante, Nós né? temos muitas informações novas para passar. Sim. Você falou um pouco sobre essa questão de vocês irem até os lugares e ter esse trabalho, né, de conversar com as pessoas e tal. E aí eu tive uma experiência em Curitiba, enquanto eu morava aí, que eu trabalhava numa empresa grande, e eles receberam a visita de um pessoal que fazia essa questão de segurança no trabalho, saúde no trabalho, e eles deram uma palestra sobre infecções sexualmente transmissíveis, e uma grande parte dela era sobre HIV. E eu me lembro de que eu tinha recebido o meu diagnóstico não há muito tempo, eu tinha começado a tratamento não fazia tanto tempo assim. E aí é aquela coisa que eu ainda estava vivendo de contava para as pessoas mais próximas a mim, mas eu ainda não tinha aberto em grande escala. E aí eu me lembro muito de nessa palestra eles darem algumas informações tão desatualizadas. E eu lembro que quando eu tinha entrado no processo do tratamento, eu precisei estudar, porque eu fiquei meio doido, eu fiquei meio... essa coisa do susto, do medo, e eu falei, cara, pra eu não pirar, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou assistir vídeo. Aí eu estudei desde da biologia, de como o vírus funciona no sangue, como que ele atua, que ele entra na célula CD4 e até questões históricas, que foi um pouco sobre o que eu passei nesse projeto. E aí, nessa época, eu não tive coragem de falar, sabe? Porque eu vi que o cara tava dando informações muito desatualizadas e eu não tive coragem de levantar e falar, olha... isso que você tá falando tá um pouco desatualizado. Até porque eu tava lá como um ouvinte, né? Eu tava lá como alguém que estava recebendo essa informação. E aí eu fiquei meio chocado com as informações que ele passou. Teve um momento em que ele falou, por exemplo, que... porque quem faz tratamento de HIV... você já viu um daqueles um copo de chopp de balada? É um daquele inteiro de remédio. E eu fiquei... O quê? Eu fiquei tão chocado com as coisas que ele estava falando que eu não consegui. Hoje eu me culpo um pouco, porque eu queria ter tido mais coragem, sabe, de levantar e falar sobre isso. Mas naquele momento eu fiquei... Cara, isso tá muito errado, isso tá muito desatualizado, né? Porque essa ideia de fazer as pessoas ficarem com medo de pegar HIV porque tem que tomar muito remédio, que acho que não é a forma certa de ensinar sobre isso, né? E aí você me falou sobre isso, de vocês irem nas empresas justamente para passar a informação atualizada, porque é isso, as informações são atualizadas
todo o tempo, né? É tipo, você sabe uma coisa esse mês que vem já tem uma coisa nova sobre isso. E aí é muito importante esse trabalho de ir até empresas, de ir até escolas para estar sempre atualizando, né? Exato. É isso mesmo. E sempre quando eu vou para as empresas, eu sempre peço da onde nós paramos. Até onde eles sabem, para que, né, não precisar ficar repetindo tantas coisas. É verdade. E uma questão muito interessante, né, de quando você chega num local em que você vê pessoas conhecidas, né, que fazem o tratamento, o acompanhamento, e você faz cara de paisagem. É verdade. Mas faz parte. Faz parte. Eu lembro que isso também foi. É sobre adesão, né? Também, isso que a gente tá falando. Que como eu morava em Curitiba, eu conhecia pouquíssimas pessoas. E mesmo conhecendo pouquíssimas pessoas, quando eu comecei a fazer o tratamento, quando eu fui fazer a busca dos remédios pela primeira vez, fiquei muito nervoso. Eu me lembro que eu ficava. Eu vou encontrar alguém que eu conheço, vai ser muito desconfortável. E aí acho que as primeiras vezes, as primeiras 2, 3 vezes em que eu fui buscar remédios, foi meio desconfortável, porque é isso, né? Você se sente meio exposto, e aí eu acho que isso também talvez impeça, né, as pessoas de aderirem mais ao tratamento. Você aí tem alguma experiência com pessoas que deixaram de fazer o tratamento por causa dessa dificuldade de adesão? Muitas, muitas mesmo. Tem muitas pessoas que vêm para nós já bem debilitados. E quando eles começam a tomar força novamente e ficar bem, né? Eles acham que não precisam mais fazer tratamento. Já estão bem, já estão tranquilos. E uma experiência muito interessante é a pessoa testar positivo para o HIV com relação à carga viral indetectada. Muitos já chegaram aqui, jogaram a pasta sobre a minha mesa e disseram assim: viu? Não falei que eu não tinha nada? Aí, ó, tá vendo? Não deu nada nos meus exames. Porque a carga viral deu indetectada, eles acham que não precisa mais nada. Não precisa mais tomar, né? Nossa, isso é tão problemático. Então, assim, é tudo muito complicado, complexo, como você disse, a gente trabalhar com essa questão e a conscientização. Porque as pessoas acham que não está legal, ficou legal, não precisa mais. Eu associo muito também ao transtorno mental. Eu sempre falo para eles, a gente acha que a gente está bem, está tranquilo, mas daqui a pouco, né, se a gente não continuar fazendo todo o tratamento, acompanhamento, a gente vai tropeçar em algumas coisas. Aí a gente tem que voltar e começar tudo de novo. Sem dizer da resistência que a gente começa a adquirir, né? A medicação, a gente tem que mudar todas as medicações novamente. É complicado. Complicado, é verdade, né? Então, tem muito essa necessidade das pessoas entenderem. Esses tempos eu vi alguns relatos de pessoas que pararam de tomar, porque ou elas tomam tipo dia sim, dia não, ou toma, no dia que vai beber uma cerveja, não toma, e isso é muito problemático, né? Porque é isso, o vírus, ele mutaciona de uma forma tão rápida, de que dependendo de quanto tempo você passa sem tomar, pode ser que o vírus adquira resistência àquela medicação. E aí a medicação não vai mais servir. Você vai ter que tomar uma outra medicação que talvez venha com outros efeitos colaterais, né? E sem falar de que você já criou um novo vírus ali que tem uma mutação diferente. Então eu acho que é muito... A gente precisa muito conversar e conscientizar as pessoas, né, sobre isso. E tem muitos que começam um novo relacionamento e não querem que a pessoa fique sabendo, né? O companheiro ou a companheira fique sabendo. Aí eles ficam isolados, eles não vêm mais. E aí, como que nós vamos falar? E até falar por telefone, existe a preocupação. Estou falando com a pessoa mesmo,
Será que é É essa pessoa? Será verdade. que não é o parceiro ou a parceira que ligou para saber? Nossa, Nandi, a gente vive pisando em ovos. É bem essa a questão. Eu imagino. Ai, é difícil, né? Mas estamos aí na luta para fazer as pessoas se entenderem, para fazer as pessoas se conscientizarem, para fazer tanto as pessoas que vivem com HIV aderirem mais ao tratamento e conseguirem chegar nesse 90-90-90 que a gente tá lutando com tanta vontade para conseguir, quanto para que o resto da população também se conscientize sobre essas coisas, né? Eu tenho falado isso em outras conversas que eu tive aqui nesse projeto, de que é muito importante que todo mundo saiba, porque se a gente investe em educação agora, se a gente investe em conhecimento agora, a gente está se prevenindo de ter que investir em tratamentos no futuro. Então, na verdade, é uma coisa que acontece agora e que a gente vai melhorar no futuro, né? Então, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. Exatamente. Nós temos que abrir mais a nossa conversa, atingir a maior parte das pessoas e conseguir trabalhar com a consciência social. Exatamente. É isso. E aí, então, a gente vai agora para umas perguntinhas rápidas. Eu vou usar uma colinha aqui agora, que eu fiz algumas perguntinhas no Instagram e no Facebook sobre pessoas que vivem com HIV, se as pessoas tinham algumas perguntas sobre isso, e aí eu selecionei algumas para a gente conversar aqui de uma maneira um pouco mais tranquilinha e mais rapidinha, para ver se você consegue sanar algumas dessas dúvidas. Ok. Uma das perguntas que me fizeram é: como é dizer para um novo parceiro que você é soro positivo? Você lidou com uma pessoa que chegou para você e falou: eu tenho que falar pro meu parceiro, como que eu faço? Nossa, tem muitos. São muitos os casos. Eu sempre aconselho, neste momento, a pessoa, primeiro, entender se realmente esse relacionamento é legal para ele ou para ela, né? Primeiro a gente faz uma consciência daquilo que nós estamos querendo, para poder pisar num terreno um pouquinho mais firme, para não pisar e afundar. Uhum. Então, se a pessoa fala assim, não, é tranquilo, é muito legal a pessoa, a gente conversar e tal, beleza. Você quer falar sozinho ou você quer trazer a pessoa até aqui para a gente falar juntos? Porque se é aqui, eu vou estar lidando com as dúvidas que a pessoa tem. E é de uma forma diferente, é um profissional falando sobre o assunto. E daí, se a pessoa quiser trazer, a gente conversa, tá? E se não, a pessoa mesmo vai falar. Tem muitos medos, muitos medos. Ah, não vai mais me querer. Tem gente que me liga, está dentro do ônibus desesperado. Ah, eu contei, e agora a pessoa não. Nossa, desligou o celular. Mas você falou por telefone? Sim! Porque eu não tive coragem de falar pessoalmente. E a pessoa desligou na minha cara, agora não vai querer mais falar comigo. Daí, 3 meses estavam num relacionamento sério. Então, a pessoa cria muitos obstáculos, né? Cria muita coisa feia, ruim, devido ao que sente. Tá? Então, a gente trabalha muito com esse sentimento para que amenize todos esses pensamentos negativos. Aí você consegue conversar tranquilo. Ah, e é isso. Tem uma aqui que é também: como apoiar um amigo recém-diagnosticado? O que não fazer? O que você acha? Como que a gente apoia um amigo que chegou para você e falou: amigo, sou soro positivo? O que não faz nesse momento, né? Primeiro, a conscientização. Você primeiro abaixa a poeira para você conseguir ver as coisas com clareza. Se é realmente um colega de trabalho, como eu já tive, né, alguns pessoas próximas que vieram me falar, tranquilo, olha, vamos apenas entender, vamos começar a raciocinar em cima do fato e não colocar todas as emoções sobre o fato. Sim. Se a gente tira um pouco dessa emoção, desse sentimento, mas como? Sou eu que estou sentindo, né?
é muito ruim, é horrível, é isso. Calma, hoje está sendo assim. Amanhã você pode ter certeza que já vai diminuir. E assim por diante. Sim. Então, a gente faz toda essa conscientização normal de quem, né, a gente precisa fazer essa adesão ao tratamento. É igual. É verdade. Eu acho que tem isso, pelo menos da minha experiência, né, uma coisa muito importante para dar esse acolhimento para um amigo que teve a coragem de chegar para você e falar eu sou soro positivo, eu acho que é dar amor para essa pessoa. Porque eu acho que é um momento em que a gente se sente muito sozinho, se sente muito desesperado, e eu acho que dá carinho, dá um abraço, dá um conforto. Eu sei que agora a gente tá no meio de uma pandemia e tá um pouco mais difícil dar um abraço, né? Mas eu acho que carinho é muito importante nesse tratamento, né? E aí eu acho que o que não fazer, eu acho que é a culpabilização, é falar, você estava procurando por isso, você é o culpado porque você não teve responsabilidade. Eu acho que isso é uma carga muito forte, eu acho que é super desnecessário pensar dessa forma. E amor, né? Eu acho que a gente só cura isso e melhora isso com amor mesmo. Você abordou algo bem interessante, que é a culpa. A culpa está em todos os casos. Ou é a minha, ou é a culpa da Da outra outra pessoa. pessoa, porque aqui nós fazemos o atendimento às vítimas de violência sexual também, porque nós temos todas as medicações, então fica mais fácil, nós temos uma equipe completa de médicos, aqui fica mais fácil a gente acolher essas vítimas, e principalmente crianças e adolescentes que são estuprados. E aí a gente tem que entrar com a profilaxia, Uhum. tudo, e daí, nossa, é uma culpa muito grande. E daí eles acham que eles estão pagando por um erro. Aí fica bem complicado a gente trabalhar, porque até você conseguir amenizar isso, leva-se tempo. E uma coisa assim, extremamente importante, nós estamos falando de uma imunodeficiência. E se você não estiver com a sua mente legal, é muito mais longa essa recuperação. Então, nós precisamos trabalhar, em primeiro lugar, é o que eu falo para as pessoas que chegam aqui um tanto debilitados. Vamos trabalhar primeiro com a nossa mente, para a gente poder aceitar. Eu trabalho muito a aceitação da medicação. Eu peço para que façam amizade com a medicação, que falem com Deus a respeito desta medicação, sabe? Que, nossa, essa medicação, gente, ela não é para me destruir, mas sim para me ajudar. Então eu quero aceitar de bom grado, quero ser grata a tudo isso. Tem todos os recursos. Então, sabe, a gente só pode trazer as coisas boas nesse momento. Então a gente coloca em ordem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa saúde mental primeiro e depois a gente faz o restante. O restante, é isso. Essa aqui é uma pergunta interessante, que eu acho que muita gente ainda tem, a gente já falou um pouco sobre isso no projeto, mas é bom sempre reforçar. Tem diferença entre HIV e AIDS, né? E o tratamento também tem? Entre o tratamento de HIV e o tratamento de AIDS? E os custos, quais são? Então são 3 perguntinhas, nenhuma só. A diferença de HIV e AIDS, o tratamento tem diferença entre os dois e quais são os custos? Nandi, até um tempo atrás, há uns 5 anos mais ou menos, a gente fazia testagem rápida, a gente fazia revelação diagnóstica e a pessoa era liberada. A gente só entrava com os esquemas, né, os antirretrovirais, acima de 300 mil cópias ali na carga viral. Aí a gente tinha que entrar com a medicação. Mas por quê? Porque nós não tínhamos, o Brasil não tinha condições de dar essa medicação pelo SUS para todos.
Aí nós começamos a trabalhar mais, muitas pesquisas, nós estamos com um desenvolvimento muito grande nas pesquisas, nos estudos. Hoje nós temos muitas coisas boas. Então, hoje a gente não precisa esperar uma pessoa começar a ter uma certa comorbidade, né, para poder entrar com a medicação. Hoje você faz o exame, deu reagente para alguma coisa, a gente já entra com a medicação. Então, hoje você não precisa. A primeira carga viral sempre dá, né, um número ali meio que expressivo. Mas com a entrada da medicação, logo em seguida a gente faz nova carga viral, daí 6 meses, já está indetectada. Então, hoje não tem mais essa diferença entre AIDS e HIV. Por quê? Quando a gente não entrava com a medicação, a gente não entrava na plataforma Ciclom para a gente poder pegar a medicação, solicitar as medicações. Uhum. Então, hoje você deu entrada, já é uma pessoa vivendo, tá? E aí, então... E os custos, é um custo bem alto para cada paciente. Hoje, se a gente for ver, o último levantamento que eu fiquei sabendo é em torno de quase 5 mil reais que uma pessoa vivendo custa para o governo. Caramba. Entre tudo, né? Você pega tudo. Sim. Mas... a equipe, remédios, exames, né? Todos os procedimentos, os recursos humanos envolvidos. Então, é bem alto. E pensar que todo esse valor a gente não paga, né? E a gente precisa ir atrás, porque é isso. É claro que a gente paga imposto, e é isso, é uma utilização dos nossos impostos, e todo mundo tem direito de usufruir isso. Sim, é um retorno que nós, exatamente. Que nós temos aí. Mas é muito importante frisar que, é esse valor que você falou, mas a gente não paga, a gente chega no SUS e faz todo o tratamento pelo SUS de forma gratuita, né? Eu acho que é muito expressivo se lembrar disso, de como é importante a gente lembrar de defender sempre o SUS, porque é o melhor plano de saúde do mundo. Acho que provavelmente deve estar por aí, né? Entre um dos melhores planos de saúde do mundo. E é completamente gratuito pra gente. Ótimo, isso mesmo, Nandi. E aí é essa diferencinha básica, né, de que você falou essa questão de que hoje em dia a AIDS talvez não aparece com tanta frequência porque tem justamente esse tratamento muito rápido, a pessoa já descobriu, ela já começa a tomar o antirretroviral, mas salientar de que é isso, de que o HIV é o vírus e a pessoa passa a viver com o HIV, e a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, então ela é a comorbidade que vem se o HIV não estiver sendo tratado corretamente. Então, o HIV é o vírus, a AIDS é a síndrome. Então, são coisas diferentes. Hoje em dia, graças ao nosso queridão SUS, hoje o HIV fica bem controladinho e aí as pessoas não estão mais desenvolvendo AIDS. Muito bem. Essa aqui é uma pergunta um pouco direta a respeito da sexualidade em si. E aí, queria que você falasse um pouco sobre isso. As pessoas que vivem com HIV só podem transar com camisinha? Olha, hoje nós temos formas de evitar essa transmissão. Uhum. Se você faz todo o acompanhamento correto, você está com uma carga viral indetectada, já diminui muito a possibilidade de você transmitir. Usar o preservativo evita um monte de probleminhas, até aqueles que acusam na sua consciência. Então, é imprescindível que a gente use, sim, o preservativo. E também nós temos as medicações. Se a pessoa, que é uma pessoa vivendo, quer ter este relacionamento e esta pessoa não está, né, vivendo com HIV, ela pode entrar com a medicação. Toma-se a PrEP, né? E vamos ter, se você usa o preservativo, se você tem uma carga viral indetectada e o parceiro usa também a PrEP, beleza.
Tem só a questão de que cabe a gente sempre lembrar também, né, de que a camisinha, ela é uma das formas, né, de prevenção, e aí você falou, o tratamento é outra forma de prevenção. O tratamento da pessoa que não vive com HIV usando o PrEP é outra forma de prevenção. A testagem rápida regular também é uma forma de prevenção, mas também vale lembrar que camisinha não é para proteger somente do HIV, né? A camisinha tá aí para se proteger de sífilis, de hepatite, de todas as outras comorbidades, como você disse, né? Então, assim, eu acho que é bom ter sempre essa consciência, fazer a testagem regular e aí entrar em consenso de que é responsabilidade dupla, né? As pessoas estão ali, cada um é responsável pela sua própria saúde. Acho que isso também é sempre bom lembrar, né? Você é responsável pela sua e a outra pessoa é responsável pela dela. Então, vocês tomarem as medidas protetivas necessárias e aí vocês fazem essa escolha de usar ou não o preservativo. Exato, exatamente. Uhum. Apesar de que a testagem rápida, Nandi, ela só é ótima para dizer para você que você não tem nada e você pode começar a tomar, né, a PrEP, por exemplo. Sim. Mas ela não é uma forma de se prevenir. Ela é só uma forma de fazer um diagnóstico. Sim, é verdade. Então, muitos chegam aqui e dizem, mas eu faço a testagem, eu venho de 3 em 3 meses fazer a testagem rápida. Mas nós sempre dizemos, mas você tem que prevenir. Claro. Porque depois que a gente faz o exame e der alguma coisa, aí ele vai fazer o tratamento. É verdade. É alinhar sempre, né? Essas... Não é a prevenção, mas sim a promoção. E aí alinhar todas essas formas, né? Acho que está em dia com a sua saúde sexual, principalmente, né? Eu acho que esses são os processos. Exato. E para encerrar, deixa eu ver aqui. Essa aqui também é uma pergunta um pouco específica, mas também é sempre bom a gente relembrar, porque apesar de ser uma coisa simples, nem todo mundo tem pleno conhecimento sobre isso. Lembro de ouvir uns absurdos na escola de professores falando que não devemos compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, escova de dentes, e que o vírus pode ser transmitido em gotículas de sangue, que podem ficar na toalha, que podem ficar no sabonete, que podem ficar no garfo e faca que as pessoas que vivem com HIV utilizam. Então, você pode me falar um pouquinho sobre isso? O vírus do HIV, diferente um tanto do vírus das hepatites, este vírus ele não sobrevive muito tempo fora do habitat dele, fora, né, do sangue ali, das secreções. Então, ele morre rapidamente fora desse habitat dele. Sem falar que o vírus do HIV está em grande quantidade em apenas 3 fluidos nossos, que seria o sangue, leite materno e secreções, vaginal, penial, anal, né? Então, é nesses lugares que tem uma concentração maior do vírus para poder passar, para poder transmitir para outra pessoa. Na saliva, na lágrima, na urina, nas fezes, no suor, não tem em grande quantidade, tá? Então, não tem essa questão da escova de dente. Sem falar que muitas pessoas olham e falam assim, mas eu trabalho no restaurante. Se alguém souber, dificilmente a pessoa vai ficar à vontade. Mas é o que eu sempre digo, no restaurante, para você manipular os alimentos, você tem que usar luva. Exatamente. Você tem que usar todos os instrumentos, né? Isso é normal, isso é para todos nós. Não tem esse ou aquele, é para todos nós. É a mesma coisa que há um tempo atrás, tínhamos que, as pessoas que iam fazer cirurgias, tinham que vir fazer o teste rápido para ver se tinha ou não HIV. Daí eu falei assim, mas por quê? Eu não estou entendendo. A pessoa vai ter que usar, os profissionais precisam ter consciência de usarem as luvas normal. Independente da pessoa ter HIV ou não, né? Exatamente. Agora só se precisam fazer
a testagem, né, da carga viral para saber como está ali dentro, como está o organismo. Aí sim, tudo bem, mas para precauções, não existe isso. E sem falar, nós tínhamos uma grande preocupação no início do pernilongo. Gente, mas o pernilongo, né? Pica uma pessoa, logo pica a outra, não. E como que fica isso? Aí eu nunca me esqueço que veio uma pediatra e olhou para nós e falou assim: ei, precisa de uma célula. Não existe essa célula. Então, é muito, muito legal isso. Não é tão simples assim, tá? De ser infectado, né? É verdade. Isso. Então eu acho que o resumo também é assim: pode abraçar a gente que vive com HIV, pode beijar, pode dar amor, pode suar também, fazendo coisinhas que fazem a gente suar. Eu acho que e muito importante que a pessoa com HIV esteja vivendo plenamente, né? Porque é para isso que a gente está lutando e fazendo projetos e tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis a entrar em contato com esse conhecimento. Pessoas com HIV são apenas pessoas que porventura vivem com HIV. Exato. Não é? Verdade, Nandi. É isso, então. Uma coisa que não estão nessas perguntinhas, mas que me perguntaram também, é a questão de como é o papel da família nesse processo de aceitação, do diagnóstico e da vivência mesmo com HIV. Houve um relato de uma pessoa que perdeu os pais em decorrência da AIDS na década de 90 e essa pessoa não teve tanto contato com os pais. Eu acho que naquela época também tinha essa ideia de que as pessoas podiam transmitir de qualquer forma, então ela acabou não tendo tanto contato de carinho, tanto abraço, tanta ternura familiar, sabe? Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre isso, um pouquinho sobre qual é o papel da família nessa questão de ternura mesmo, de dar amor para as pessoas, de entender que o vírus ele não é transmitido no abraço, ele não é transmitido no carinho, ele é transmitido por causa de comportamentos de risco, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel da família e esse papel de compartilhar amor mesmo com pessoas que acabaram de ter o seu diagnóstico e que vivem com HIV. Então, a participação da família para este tratamento é de fundamental importância. Nós aconselhamos sempre a pessoa a procurar a família. Muitas vezes a pessoa não quer fazer esta revelação, né? Nem para a mãe, nem para o pai, porque iria preocupá-los, mas é muito importante. Nós acompanhamos também a família nesses casos e quando há dúvidas, né, através deste processo todo que a pessoa entra, nossa, são muitas coisas que temos que fazer no início, então talvez até dá uma preocupação maior, mas a gente vai orientando, informando e acompanhando, tá? Então, para a família, a princípio, é bom porque vai poder também auxiliar esta pessoa querida. E falando, né, psicologicamente falando, nossa, este apoio, se a família realmente for apoiar, né? Este apoio ajuda muito. É isso, então. Então, Luzia, muito, muito, muito obrigado por ter feito parte dessa conversa com a gente. Esse projeto tem como objetivo passar essas informações para o público, principalmente para o público LGBT, o público mais jovem, mas para um público no geral, né? Eu acho que a gente precisa entrar mais em contato com esses conhecimentos, a gente precisa conversar mais sobre isso, compartilhar com amigos, fazer rodinha de conversa entre amigos e tal. Então, muito obrigado por ter cedido esse espaço. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, toda hora tem gente entrando, então eu sei que você é super requisitada aí no site de Várzea Grande. Agradeço também por você ser essa profissional aí tão capacitada e ajudar tantas pessoas. Então, queria te agradecer em nome de uma pessoa que vive com HIV e que sabe o quão é importante ter gente como você trabalhando na causa. Valeu, Nandi. E você está de parabéns pelo projeto. Amei Obrigado. conhecer o projeto.
Muito obrigado. Gostaria de estar acompanhando sempre, porque é uma forma da gente conseguir conscientizar as pessoas um pouco mais. Claro, E nós claro. temos que estender. Sempre quando eu falo para alguém, falo assim, olha, você vai ser multiplicador disso que eu estou falando. Você vai continuar com essas transmissões. E valeu muito ter participado. Obrigado pelo convite. E Obrigado estamos você. às suas ordens. Muito obrigado. E a gente vai se falando então, né? Ok, Até valeu. mais. Obrigadão. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Essa foi a conversa com a Luzia Brenzan, a psicóloga do site Várzea Grande, que está lá pronta para atender qualquer pessoa que chegue com algum tipo de questões sobre isso ou que precise de apoio e acolhimento, como ela mesma disse, na hora de receber o seu diagnóstico. No próximo episódio, a gente vai receber a Francisca Batista, uma ativista de Cuiabá, responsável por tomar frente nos movimentos sociais aqui de Mato Grosso em prol de pessoas que vivem com HIV. Obrigado por ter visto até aqui. Compartilhe essas informações com as pessoas próximas a você, com seus amigos, e a gente se vê na próxima.